Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates engalanado hoje aqui, só tem, como diria o governador Jair Soares, a quem ligamos para parabenizar pelo aniversário, que só tem pessoas de altíssimo quilate aqui. Claro, exceção a mim, todos são de altíssimo quilate. A começar por Germano Rigoto. Sempre elegante, hein, governador? Não, hoje o senhor veio de... Sabe por que o... Tons de cinza. Olha, todo mundo aqui está sabendo... Quantos tons de cinza? Não, todo mundo aqui está sabendo por que ele está falando isso. Porque quando ele chegou com esta gravata, com esta camisa, eu disse, não, é um dia muito especial. Sabe que eu pensei no Germano Rigoto, última vez que veio aqui, todo de verde, para combinar com seus olhos verdes, hein? Tá bom, tá bom. Foi uma maravilha. Mas olha, um prazer estar no programa. Cláudia ligou para dizer que não sei quem falou que era azuis. Os azuis são os meus, não os dele. Escuta, mas deixa eu te dizer, eu acho um abraço para o nosso governador Jair Soares, que a gente teve uma possibilidade de cumprimentá-lo aqui fora do ar, mas agora no ar, cumprimentos ao governador. No final do programa nós vamos homenagear devidamente Jair de Oliveira Soares, que está na árvore genealógica do João Batista de Oliveira Figueiredo. E o meu avô também, Celestino de Oliveira Pinto. Todos da mesma árvore. Sabia disso? Tudo bem. Lá do Cerrito do Ouro, em São Cepé. Não sabia, né? Não sabia. Isso é para ver com quem está lidando. Eu não conto nada. Ninguém precisa saber. Está se revelando. Ninguém precisa saber que eu tenho essas raízes com generais da Redentora. Muito bem, parabéns. 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 Eduardo Fernandes, com Dória na cabeça aí. O Dória não sai da cabeça dele. Não. Satisfação daqui. Sai ou não sai da cabeça? Não, o Dória é o governador de São Paulo, um grande governador. Candidato a presidente. Acho que ainda é cedo para se falar. Não. Que ele diga, tudo bem. Acho que é cedo ainda. Quando ele era prefeito, era cedo falar em ser governador, ele era candidato. Eu acho que o que os governadores atualmente têm que fazer é se preocupar em governar, todos eles. Em vez de querer Mas acha que é um bom candidato à presidência? O governador de São Paulo sempre pode ser um grande candidato à presidência da federação, visto que São Paulo hoje, tanto a capital quanto o estado, são os maiores PIBs. Qual foi o último governador de São Paulo que foi presidente da República? Não foi, não teve. Qual foi o último governador que foi presidente da República? Não me recordo. Acho que não. Prefeito, sim. Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi prefeito depois. Acho que não teve um governador que foi governador e depois presidente. Pois é. Acho que não teve. São Paulo não teve. Vem que São Paulo não elege, né? Exatamente. Então, mas se colocar no momento que governa uma cidade e um estado tão pujante, claro, sempre se é. Mas eu acho que a corrida eleitoral ainda tem muito tempo, a gente tem que se preocupar exatamente com o que está acontecendo no país. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui com esse grupo tão estrelado, de alto quilate, como disse o nosso governador Jair Soares. Aproveitar por aqui no ar, dar os parabéns a ele. E uma satisfação sempre muito grande. Mas por falar em Redentora, tudo bem, ministro? Tranquilo. Nosso eterno minuto Francisco Turra. Muito bom. Bem, hoje é aniversário do nosso ex-governador, eu tenho muito... E ontem aniversário de quem? Ontem foi do meu filho, Sérgio Turra. Que, aliás... Fizemos uma homenagem para ele aqui. Está me dando motivo de orgulho mesmo, porque o trabalho dele eu acho que é muito bom, forte, firme, tem posição, tem postura. Isso é muito bom. Mas ele estava falando do Dória. Eu quero dizer que São Paulo é sempre uma coisa muito diferente. Eu estou há 12 anos lá, e além de acompanhar o setor, acompanho o Fiesp e acompanho o Estado. Mas veja assim, eles têm 500 obras a um só tempo, anunciadas e fazendo. Obras para valer. É um Estado que, andando pelo interior de São Paulo, a gente fica impressionado. É um outro país, de fato. E aqui nós estamos sofridos aí para qualquer coisa. Então, além de ver, por exemplo, nesse momento, o Dória como um líder, ele tem muita vontade de ser. Ele está sempre olhando para frente. Ele não está olhando na eleição, na reeleição. Por isso que talvez ele tropece mais. Ele anda e Ele está de olho no Planalto, essa que é a verdade. Como o Eduardo Leite aqui está de olho no Planalto. Só que nessa corrida para a candidatura
no PSDB, quem está na frente é o Dória. É verdade. Está na frente do Eduardo Leite. Anda bem. O Eduardo Leite é candidatíssimo também, né? Mas perde numa convenção para o Dória. Concorda, doutor Cláudio Zamarque, que o senhor que é candidato ao Senado da República? Eu quero que ele seja candidato ao governo, ele quer ser candidato ao Senado. Exato. Temos um ótimo candidato. Postos maiores até. Sim, o senhor já fez uma proposta para ele ir para o PP? Já falamos. O senhor já falou para ele ir Ainda não. para o PMDB? Ele sabe as razões por que não. O senhor está saindo do PMDB? Não, do MDB? Não preciso estar aqui dizendo por que não fiz esse convite ainda. Eu acho que quem cabe fazer o convite é a executiva estadual do partido. Para onde vai? Vou lançar uma campanha aqui para o telespectador responder. Para onde vai Cláudio Lamarque? É isso aí. Ele não vai, ele já está no escritório de advocacia dele, advogando, voltando a viver, curtindo aquela nossa maravilhosa, aquele nosso maravilhoso condomínio, aquele nosso principado, aquele nosso condomínio espetacular, e devolvendo um pouquinho, né, Paulo, para a família, aquilo que ao longo dos últimos anos, dos últimos 12 anos... Eu cheguei lá do teatro, lá de Tramandaí, fui caminhar, eu e a Aurinha. No condomínio, encontrei com a dona Clarice, esposa do Cláudio. E o Cláudio está vendo o jogo, ficou vendo o jogo do Inter, o empate quase derrota. Isso eu posso fazer agora? Quase derrota. Quase derrota. Tu vê que até isso eu posso fazer hoje. Agora assisti um jogo no domingo, tranquilo, mas depois quando a minha mulher voltou para casa, eu recebi uma bela na corneta, né? Ó, Paulo Sérgio estava caminhando lá, ele e a Aurinha caminhando, e tu aí vendo o jogo. Eu digo, pô, eu torcer pro meu Internacional, né? Faz parte. Alegria tá aqui, Paulo. Sim, mas pode adiantar para onde vais? Já disse, para onde eu estou, escritório de advocacia, advogando, cuidando da família, né? Curtindo um pouco esse momento de vida maravilhoso. Quantos partidos já falaram com o nosso eterno presidente da OAB? Olha, Paulo, eu vou te dizer que... Não, agora sinceramente, tirando brincadeira. Falando sério, falando sério. Sinceramente eu falo. Eu já, para minha honra, eu já recebi vários convites de inúmeros partidos, inclusive de espectros diferentes. Isso me honra muito. Significa que o trabalho que eu desenvolvi ao longo desse período de 12 anos na UAB foi um trabalho reconhecido e, acima de tudo, foi um trabalho que as pessoas reconheceram como independente. Na medida que tu recebe convites de partidos de espectros diferentes, significa dizer que quando eu estive à frente da UAB, eu exerci a presidência da Ordem tendo como norte, como ideologia a Constituição. Isso me orgulha muito. É por isso que todos nós falamos o senhor como um potencial candidato ao governo do Estado. Eu fico muito feliz, Paulo, fico muito feliz, muito honrado, sem dúvida nenhuma, ainda mais pelas pessoas qualificadas que têm me dito isso. Mas, por enquanto, nesse momento, eu quero continuar advogando, torcendo para que o Brasil dê certo, e acho que o que o Eduardo disse agora, ele tem profunda razão. Acho que aqueles que, de alguma forma, almejam a presidência da República em 2022 devem pensar primeiro em fazer o dever de casa, porque a gente planta para colher lá na frente depois, né? Então, espero que o Brasil dê certo. E o quase vice-governador do estado. Exato. Já estava posando de governador, ele e a Ana Amélia estavam na Expo Inter desfilando como vitoriosos. E perde uma eleição. Mas a eleição se perde, se ganha, só não se empata, né? Mas perde e ganha. Por que vocês perderam? Que até hoje, na tua concepção, não sei. Na minha concepção, eu acho que a senadora ela errou no sentido que não se defendeu fortemente. Ela aceitou aquelas denúncias encabidas e automaticamente era uma pressão do PT, que queria tirar a Ana Amélia do páreo, achando que o Sartori era mais fácil. E aí, mas aquele eleitorado da Ana Amélia, quando sentiu que ela não se defendeu, não respondeu à altura, os radicais do PT, que entraram numa vida pessoal da senadora, né? Ali, naturalmente, o eleitorado sentiu que, ao não se defender, começou a migrar para o governador Sartori. Foi o que aconteceu. Faltou uma defesa mais incisiva. Eleição no último ano. Parece até o jogo do Flamengo contra o River, né? Derrotado o Flamengo, o River com a mão na taça e em 3 minutos mudou tudo, né? Eu acho o que que aconteceu na eleição. O governador tem experiência, largou de 3% e ganhou a eleição. E depois perdeu a tinha uma eleição ganha. Eu me lembro, o meu filho chegou em casa e disse assim... Nos dividimos, né? O meu filho que é promotor. O meu filho, que hoje é promotor, chegou em casa e disse, olha, estão brigando demais. Eu vou de Rigoto, que está com 3%, mas eu acho que vai dar. E não é que deu. Então foi uma eleição... Eleição, né? Cassiar, eleição é uma coisa incrível. É incrível, né? Tu ganha até aqui, para
possíveis futuros candidatos, eu e o Turra, o Cassiá já participamos de eleição, mas tem eleição perdida que se ganha. Se tu acreditar, e eu acho que isso que foi dito, primeiro tem que querer ganhar uma eleição. Isso. Tem que querer ganhar. Quando tu analisa derrotas, tu tem que ver que tem candidato que, não vou citar nomes, mas que assume empurrado para uma candidatura sem a convicção que deve ser candidato. Aí tu começa a perder. Aí tu começa. Tu tem que querer ser. Né? Então essa questão quando fala do Dória, eu acho que o Dória avança sinal. Agora ele está recuando. Ele começou a se dar conta do erro de começar a colocar a carroça na frente dos bois e se colocar como candidato à presidência. Mas ele tem algo que é fundamental. É a vontade, a determinação. Então, isso é importantíssimo para um candidato. Tem que querer. Então, tem que querer. Agora, tem eleição que... A partir daquele momento, governador, que a senadora Ana Amélia sentiu aquele baque, mexeu na família dela, eu senti que ela ficou muito... Mas eu poderia... daquela forma de fazer política. Mas, Cassiel, eu poderia citar vários casos. No meu caso, eu tinha saído, como tu disseste, com 13% contra dois candidatos com 32% cada um. E nós não ganhamos no primeiro turno porque faltaram 3 dias para... Se ter mais 3 dias de campanha, teria terminado a eleição no primeiro turno. Tal era a mudança do eleitorado, a virada do eleitorado. Mas aí perde uma eleição. Em compensação. Que o Berfran Rosados, que foi ele que criou aquela, vote... para tirar o Olívio do segundo turno, fizeram uma campanha anti-PT. Não tirou um voto do Olívio, e me faltaram 17 mil votos. Mas aqui está uma pessoa que, quando eu era governador, aí começa a perder uma eleição. Eu disse várias vezes que não seria candidato a governador, várias vezes. Né? Estava de olho no Planalto. Não é que estava de olho no Planalto, eu tinha uma posição muito contra a reeleição. Com muita convicção contra. E outra coisa, 4 anos de mandato de governador, como eu vivi, 4 anos difíceis, eu achei que eu tinha dado a minha contribuição e não tinha necessidade de... Pavimentei para um novo mandato, mas não tinha necessidade de ser eu comandante desse novo mandato. Pois bem, disse isso aos partidos que estavam comigo, ao PP. O PP não teria colocado Francisco Turra como candidato a governador. Se eu tivesse dito ao PP que eu era candidato à reeleição, eu disse que não seria. Disse ao PDT, disse ao PTB, disse a todos os partidos que estavam comigo, ao PSDB, eu disse que não seria candidato a governador. Cada um buscou o seu caminho. Coisa que não aconteceria se eu tivesse dito que seria candidato à reeleição. Aí foi aquela história, fui com uma pré-candidatura à presidência da República, a pré-candidatura prévia da presidência da República, quando não deu certo porque a cúpula do partido não queria a candidatura, eu volto e a pressão foi terrível para que eu assumisse a candidatura. Sim. E assumi, mas já tendo os partidos encaminhados as suas candidaturas. E, aliás, teria uma eleição... Tentamos refazer, né? Teria uma reeleição, mas mais do que tranquila. Mesmo assim, a eleição era tranquila. Aí não saí do governo até o último dia. Se eu tivesse me afastado 10 dias, como se perde uma eleição? Se eu tivesse me afastado 10 dias e dado ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado a possibilidade de governar por 10, 15 dias... Mas a situação do Estado, tinha que ser governada por... Eu teria ganho a eleição. Então, 17 mil votos faltaram. Uma eleição para um governo de Estado do Rio Grande do Sul. Agora, se nós olharmos o Uruguai, são provavelmente 16, 15 mil votos que decidiram a eleição no Uruguai. E se tu pegar o porquê que o atual governo, não vou discutir direita, centro... Por que o atual governo pode perder a eleição por uma diferença mínima? É porque olhou e simplesmente não considerou a importância das províncias do interior. Para o senhor que é de Caxias do Sul... E simplesmente vão perder uma eleição por causa disso. Para o senhor que é de Caxias do Sul, para os nossos telespectadores da região de Caxias do Sul, através do canal 49.1, estão nos assistindo hoje nesse canal 49.1,
HD, informamos que, em virtude das adequações que faremos no nosso sinal digital, a partir das 14 horas desta próxima quinta-feira, será necessário realizar uma nova busca de canais em seus televisores, para que possam, assim, continuar assistindo a TV Pampa. Faz uma nova busca e vai aparecer novamente a TV Pampa lá. Muda o canal a partir das 14 horas do dia da próxima quinta-feira. Aliás, Caxias do Sul, né, Paulo Sérgio, que tem se recuperado aí, tem sido um motor, passou por tantos problemas, né, governador, nos últimos anos, mas tem feito uma recuperação fantástica o setor metal mecânico, liderado pela Randon. Por isso que a gente dá tanta força para Caxias. Exatamente, então é uma região muito importante. Para mudar um hábito, ouça esse recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, ministro Turra? Aqui o bem-estar está sempre em pauta, viu, Eduardo Fernandes? E vamos agora às informações do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Sim, doutor Cláudio. Aliás, Paulo Sérgio, essa campanha do Cremergs é uma campanha muito acertada. De parabéns aí ao presidente do Cremergs, Eduardo Trindade, mas porque essa campanha é uma campanha que a Ordem dos Advogados do Brasil há muito tempo desenvolveu também, e hoje nós vemos inúmeros colegas, advogados que tiveram dificuldades imensas para passar no exame de ordem, exatamente porque tiveram uma formação deficitária no curso de Direito. E, portanto, qualificar o profissional da medicina, da advocacia, num bom ensino, no caso do direito, um bom ensino jurídico, é fundamental. É o que está sendo dito hoje. Muitas vezes as pessoas dizem, falta médicos. Mas e a qualificação? E o ensino da medicina, como é que está hoje no Brasil? Aliás, como todas as profissões. Queria só deixar registrado isso, porque realmente... Atenção, cooperado do Unicred. A Black Friday é a melhor época do ano para aproveitar as ofertas e antecipar suas compras de Natal. São milhares e milhares de lojas com preços especialíssimos. Utilize o cartão virtual da Unicred para comprar. E compre tudo que a família merece. Com o cartão, você pode ter benefícios exclusivos. Você ainda tem mais praticidade, segurança e prosperidade. Baixe o aplicativo, o app Unicred, cartões e gere o seu cartão. A Vinhos do Mundo é como todos nós, governador Rigoto. Somos apaixonados por vinhos, apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Exatamente por isso que trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E agora vamos ao nosso próximo quadro. Eu gostaria que o governador Germano Rigoto anunciasse o nosso quadro de saúde. Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Você que fez 50 há poucos dias, já falou com o seu médico sobre o exame do PSA para prevenir o câncer de próstata, já? Que bom, Paulo Sérgio, pois é assim que os homens que amam a vida como tu e querem viver muito tempo devem agir. Meus parabéns. E não esqueça, medir o PSA no sangue a partir dos 50 previne o câncer da próstata. É verdade, viu? Mas tu já tem 50, Paulo? Não, fiz em abril desse ano. Fiz em abril desse ano. O que, o exame ou 50? Não, o toque retal eu faço todos os meses. Opa! Não vai se acostumar, hein?
Mas é importante. Parece uma vez por ano. Parece que a Ordem dos Advogados está fazendo uma campanha, inclusive facilitando o exame de PSA para os associados da OAB, né? Novembro Azul? Novembro Azul. Importante exatamente para nós difundirmos cada vez mais pública, essa ideia. Nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Isso é fundamental. As pessoas muitas vezes deixam de lado, não fazem o exame, não fazem o check-up regular. Eu tenho feito o meu ultimamente, assim, eu ando muito rigoroso com isso, porque eu acho que é fundamental. É preciso. E as manifestações de hoje, governador, na frente do Palácio? O que eu posso dizer? É uma coisa que passa governo e é natural que tu tenha mobilizações de com relação a qualquer mudança que seja proposta pelo Executivo. Então, eu não vejo manifestação na frente do Palácio algo que realmente parece grande novidade. Isso já aconteceu, graças a Deus, no meu governo foram poucas, mas aconteceu tentativa também. de invasão do Palácio ocorreu no seu governo? Não. Não? Não. Aconteceu hoje, não aconteceu? Mas eu acho que tudo que é exagero não pode ocorrer. A manifestação é a manifestação com reivindicações, a manifestação por mudanças de projetos que o governo está negociando com a Assembleia Legislativa. Eu acho que tem a negociação direta com o Executivo e tem a negociação com o Poder Legislativo, com a possibilidade de aperfeiçoar os projetos que o governo vier a enviar para a Assembleia Legislativa. Então, não tem definição de que projeto será aprovado, não tem definição de qual é o conteúdo de cada um dos projetos que serão aprovados, então tem um espaço para isso. Agora, qualquer manifestação tem que ser respeitando aquilo que tu não vai invadir. Tu não vai bater em alguém numa manifestação. Então, eu diria o seguinte, essa questão, por exemplo, quando tu vê o problema que ocorre aí pelo mundo afora, e eu vejo o Chile como exemplo, manifestações com pessoas que pacificamente dizem colocar 1 milhão de pessoas na rua é que tem razão de ser a manifestação. Tu não coloca 1 milhão de pessoas na rua se não tiver reivindicações que tenham a justiça na essência e justiça naquilo que estão reivindicando. Agora, quando tu olha e tu vê vândalos depredando, roubando, assaltando, batendo, atirando flechas, atirando pedras, rebentando o patrimônio, aí tu vai dizer, essa manifestação não é manifestação que deve ser apoiada e tem que ser sim reprimida. Então, eu acho que as forças de segurança, elas têm que ter o cuidado de separar aquele que faz a manifestação correta, que está ali para ser protegido no momento que está fazendo sua manifestação, daquele que é o baderneiro, que é o vândalo, que é o bandido, que se infiltra, o aproveitador, que se infiltra para vandalizar, para saquear e para, inclusive, agredir pessoas que não podem ser agredidas. Então tem que se fazer essa separação. Mas o que nós temos visto muito nessas manifestações, não só no âmbito do Brasil, mas aqui na América do Sul, nós temos visto pessoas que têm se infiltrado em determinadas manifestações, grupos que têm se infiltrado em determinadas manifestações, tirando inclusive a beleza da democracia. Porque uma manifestação, o direito à liberdade de expressão das pessoas é da essência da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito, mas que seja feita de forma respeitosa, de forma a respeitar a lei, de forma ordeira. Quando nós vemos, às vezes, algumas badernas que se dão no campo destas grandes manifestações, se vê exatamente grupos infiltrados querendo diminuir a manifestação que está sendo feita de forma espontânea pela sociedade. E isso, Lamáquia, irrita até os parlamentares. As casas parlamentares, nós temos visto na Câmara, tem pessoas que vai lá que é contra, mas é contra sempre. Sempre é contra. Ou seja, não quer dialogar, não quer buscar uma emenda para corrigir. Eu sou contra. Exatamente. Então, Assembleia, eu vou dar a minha opinião, não sou mais deputado. Mas se tivesse lá, não votaria da forma que o governador mandou. Mas para isso existe o parlamento. Mas o governador manda no parlamento? Não, ele está mandando. E o parlamento acredita... Da forma como o governador mandou o projeto... Não, é isso que eu estou dizendo. Ele mandaria. O parlamento tem como modificá-lo, tem como alterá-lo, tem como ajudá-lo. Ou seja, da forma que mandou o governador, ele mandou um bode na sala, você está lá. Agora você se vira. Eu acho que tem que ter informações eu, se pudesse falar com os meus deputados, e vou falar do meu partido,
que corrijam, que aperfeiçoem, que modifiquem esse projeto do governo, porque este realmente ataca muito demais os professores e o da brigada também. Agora, tem que conversar, como o governador disse, fazer esse tipo de agressão a órgãos públicos, isso não adianta nada. São pessoas que já fazem há muito tempo esse tipo de procedimento. Os deputados têm plenas condições. Para isso são deputados. É o parlamento para corrigir, para aperfeiçoar e para modificar. Não tenho dúvida que tem que haver modificação, porque mexe na sensibilidade de duas categorias que têm um apoio unânime da sociedade. Quem não imagina que o professor está sofrido e há muito tempo? Sem dúvida. E a segurança, hoje, todo mundo está preocupado com a insegurança. Aí o professor é responsabilizado pela má condição de ensino. Não, pode haver... Do jeito que remunerando o professor, não vai sobrar professor. Sem dúvida. Mas veja, por isso é que há espaço para a convergência. Isso. Eu acho que tem que haver um debate. Não pode, eu não tenho nada contra a Brigada Militar, pelo contrário, sou fã da Brigada. Porque não pode o soldado da Brigada ganhar 3 vezes mais que um professor. Não, sem dúvida. Mas veja, aí será que é o soldado que está ganhando? Desculpa. Será que é o soldado? O professor está ganhando mal. Será que é o soldado que está ganhando muito ou o professor que está ganhando muito pouco? Eu acho que o professor está ganhando muito pouco. Há muitas distorções. E os soldados também. Sim, todo mundo sabe que há distorções nos poderes. Todo mundo sabe. E, aliás, nunca se coloca a mão onde há o problema maior. Isso é uma verdade. É lá e aqui, onde for. Então, eu acho que tem que começar tocando onde há sensivelmente o problema maior, que é a falta de condições, a falta de estímulo para uma categoria toda. Eu não estou aqui, estou achando que há espaço para negociar. E também estou vendo o seguinte, o Rio Grande do Sul teria que mostrar um projeto de desenvolvimento. Vejo assim, nesse momento, o Brasil se movendo, os setores andando, e falta, de repente, correr atrás de algumas coisas que vão. E cito o nosso setor. Eu duvido que hoje o nosso setor não gere no país 100 mil novos empregos, por força de um problema dos outros, da região asiática toda, peste suína africana. Então nós hoje estamos surfando. Então é hora de chegar e realmente investir forte. Regiões, a região Depois você vai falar, vamos ouvir o Eduardo, depois você vai falar por que a carne está tão cara, por que disparou o preço da carne. Não, até a suína. Mas daqui a pouquinho vamos deixar ele antes de falar dos professores. Nós falamos, por exemplo, a carne de aves. Antes de deixar ele falar sobre os professores. 4 anos não tinha a reajuste nenhum. E a carne bovina, sim, agora efetivamente está faltando, abates a menos, subida imensa. Já vamos tratar, só para ele quer falar sobre os professores ainda, depois a gente volta. Tem que ficar claro que as reformas, independente do tamanho que vão ser apresentadas, devem ser feitas. Não existe mais, acho que a máquina pública hoje ficou ineficiente. E talvez estão sendo punidos algumas classes importantes, como a educação, como são os professores, que, na minha opinião, é a base fundamental do desenvolvimento. É aí onde a gente vai criar uma população melhor, uma sociedade melhor através da educação. Está sendo punido devido a uma ineficiência dos governos em mal gerir o gasto público. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, no ranking de competitividade visto pelo CLP, solidez fiscal, 27º lugar. É o pior estado da nação. Está punindo os professores, está punindo setores fundamentais, porque acabou gerando uma série de ineficiências. Então, é fundamental que a gente melhore o gasto público e não puna essas categorias que são importantes para o nosso desenvolvimento. Eu acredito que a gente tem muita coisa boa aqui, e o agronegócio, algumas outras coisas, mas a gente está fazendo as escolhas são escolhas, às vezes, escolhas de Sofia. Só que as escolhas eu acho que tem que ser ajustadas pelo governo, como o Cassiá falou, tem que ter um ajuste desse pacote que foi colocado. E esse é o trabalho da Assembleia, né? Exatamente. E eu acho que a Assembleia, com o protagonismo que sempre teve, vai colocar e vai fazer uma melhor gestão desse projeto. Como é que ele diz? Prerrogativa da Assembleia. Exatamente. O projeto tá lá, a prerrogativa é dos parlamentares e não se pode retirar dos parlamentares uma prerrogativa como essa, né? Paulo Sérgio, nobres senhores, quando a manifestação de 1 milhão de pessoas
certamente ela é legítima, como disse o doutor Cláudio Lamac. Um pouco de baderna e violência é inerente a este tipo de protesto. É positivo que os representantes do povo temam um pouco. Isto é saudável. Ainda hoje a Revolução Francesa é enaltecida. Abraço a todos, Fernando Zanin. Não, mas o Fernando... Não concordo. Não concordo, não. Então vamos lá. O Fernando, eu que falei que tem 1 milhão de pessoas na rua, tem reivindicação, tem justiça na reivindicação, mas a baderna que foi ali não tem nada que ver, aqueles manifestantes que a televisão mostrou, que simplesmente punham máscara e quebravam, entraram em hotéis e rebentaram tudo, supermercados vandalizaram, roubaram. Isto não é pressão devida sobre a autoridade. Estou dizendo que um pouquinho de violência é pressão. Se eu entendi, o que ele quis dizer foi que a manifestação das pessoas, 1 milhão de pessoas na rua, é importante. Lê de novo. Não, lê de novo. Lê de novo. Paulo Sérgio, nobres debatedores, quando a manifestação reúne 1 milhão de pessoas, certamente é legítima, doutor Cláudio Lamac. Um pouco de baderna e violência é inerente a esse tipo de protesto. É positivo que os representantes do povo temam um pouco. Isto é saudável. Ainda hoje, a Revolução Francesa é enaltecida. Abraço a todos. Se ele diz que a baderna é importante para que os parlamentares ou para que os representantes do povo temam, eu não concordo. Eu concordo que seja importante, ele disse isso no início, a manifestação de 1 milhão de pessoas que faz a pressão e a decência da democracia. A primeira parte foi o que nós dissemos. A segunda parte foi o que nós dissemos que não deve acontecer. E não é a baderna, e não é aquele tipo de violência que vai fazer maior pressão sobre agora eu faço, olha aqui, ó. Marcelo. O que faz com que o parlamentar pense efetivamente no que ele vai votar não é a baderna. Não é que não. Eu quero que eles venham. O que faz com que o parlamentar reflita para ver qual é o voto que ele vai dar é exatamente a manifestação e esta tentativa de invasão do Palácio mostra que o CEPERS é um puxadinho do PT. E sabemos, muitos professores querem a bagunça e apoiam grupos que, para mim, é de terrorismo. Marcelo Portes, agora eu pergunto o seguinte: o que vocês fariam, nós faríamos, se fôssemos professores, ganhando o que estamos ganhando e ganhando de forma atrasada, parceladamente? O que nós faríamos? Porque antigamente ainda tinha um apoio do PT, vamos dizer, e hoje, o que faria? Não tem um apoio do PT. O diálogo é fundamental. Tá bom, onde é que primeira, onde é que está o diálogo? Eu já ouvi que o diálogo resolve? Não se reuniu com o governo para reivindicar no pacote o que ele gostaria. O governo chamou, e posso até não estar correto, mas foi isso que me foi passado. Quem é que defende o professor? O governo chamou o CEPERS e o CEPERS não quis dialogar. O professor está abandonado. Então, a primeira prerrogativa é o diálogo. Eu acho que aí eu acredito. Tem razão. Eu acho que a mobilização dos professores é fundamental para que eles alcancem algum resultado, que é pouquíssimo. Vamos lá. Mesmo que o plano de carreira tenha sido elaborado lá há muitos anos atrás, dentro de uma realidade que hoje tem que analisar o seguinte: o que o governo está dizendo? O plano de carreira impede que eu dê aumentos para os que ganham menos. Porque se eu der aumento para os que ganham menos, em cascata chega nos que ganham mais. Pois bem, só um pouquinho, é verdade isso? É verdade isso? Se é verdadeiro isto, qual é a modificação que tem que ser feita para que efetivamente tu possa dar aumento para os que ganham menos e que não tenha o efeito cascata nos que ganham lá em cima? Então, essas questões eu acho que tem que ser debatidas. O Sérgio Reinaldo de Bagé. Sérgio Reinaldo de Bagé diz o seguinte: um soldado da brigada não pode ganhar menos que um professor, mas um coronel com soldo de 27 mil reais pode. Sei que não vais ler, mas mandei. Eu li para ele. Agora, é a questão do impacto lá em cima. Não precisa dar para toda a categoria. Pode fazer escalonamento. E é isso que nunca é feito. Mas isso é um problema que Porque se faz escalonamento, quem está lá em cima não aceita. As carreiras e o escalonamento, nós estamos no Poder Judiciário. Aumentou o ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma cascata. A mesma coisa nós estamos vendo. É possível mudar o plano de carreira. É possível mudar o plano de carreira para favorecer a possibilidade de aumento dos que ganham menos. É possível fazer alguma alteração no plano de carreira? Se é possível, por que não estudar? Por que não analisar? Deixa eu só colocar aqui. Nós temos 55 deputados. O pessoal está vindo do interior, hoje eu vi vários ônibus ali na região.
Os deputados que vão decidir. É isso que nós temos que entender. Eu digo, aqui o então, protagonismo é da Assembleia. É o diálogo. É o diálogo. Se vocês agredirem os deputados, ou eles votam contra ou não vão votar. Não vão nem chegar na Assembleia para votar. O diálogo é então, essa é a pior estratégia possível. Tudo, de qualquer categoria. Então, não só os professores. Você mobiliza, chama cada um dos professores deputados lá na sua cidade, procura o deputado da sua cidade, da sua região, converse com ele, vá na Assembleia, converse, não faça terrorismo. Vai lá, é isso que vão decidir. É o deputado agora que vai decidir. O diálogo é fundamental, é onde vai ter 28 votos é a maioria ali. Pressão pela mobilização e no diálogo. É isso. Converse com o deputado. Parabéns ao doutor Cláudio Mulamac pela manifestação em relação aos salários dos professores e soldados da Brigada. Realmente, professor é que está ganhando pouco. Bento de Capão da Canoa. Muito obrigado. É isso. É o que eu penso mesmo. Ministro, claro que está dando isso aqui, está dando uma... Olha aqui, ó. Se chove... WhatsApp, né? Está chovendo WhatsApp. Você perde uma entidade que trabalha para um partido, prejudica a educação com seu calendário de greves. A educação no Brasil é lamentável e no Rio Grande do Sul não é diferente. Professores, nas imagens, mostram como não se portar e querem serem reconhecidos por isso. Jorge Ademar Kowalski. Mas isso não tem nada a ver com a... Nós vamos para ideologia, partidarização. Que coisa triste como o Brasil está, como o Rio Grande do Sul está. Vamos esquecer a ideologia, vamos olhar o que está acontecendo. A categoria está ganhando pouco ou não? Está. Nós temos que dar um jeito nisso? Temos que encontrar uma solução. Temos que sentar em torno de uma mesa, todos os partidos, né, Cassiano? Independente da ideologia, se é de direita, se é de esquerda, enfim, sentem em torno de uma mesa, vamos encontrar. Educação, ponto base. Educação, segurança e saúde hoje não podem mais ficar... Aliás, o governo deveria ficar só nessas três. O que eu digo, Eduardo, educação, segurança e saúde não podem mais ficar reféns desse tipo de discussão pequena, que é a ideologia. Só, doutor Lamac, só deixa eu lhe dizer... que nós estamos vendo no Brasil só deixa eu lhe dizer. Primeiro, essa ideologização do debate é péssimo. Segundo, a questão de educação, saúde e segurança é 80% da folha. É 80% da folha. Então, qualquer... Mas quando se tenta resolver, se resolve por quem ganha menos. Só um pouquinho. Esse é o problema. Aí que está o detalhe. Então, se nós temos distorções de muitos que ganham muito pouco e alguns que ganham muito, tu tem que tentar ver como resolver isso. Agora, é bom que se diga, põe alguém na cadeira do governador, e diga o seguinte, olha, resolva o problema do baixo salário dos professores sem mexer em estrutura do funcionalismo. Não consegue mexer. 80% do gasto com o pessoal está na educação, na segurança e menos na saúde. Privatiza. Menos na saúde. Que são as maiores categorias. Que são as duas maiores categorias. Então, qualquer movimento que um governo faça, tu está tendo hoje a dificuldade de pagar os salários do funcionalismo, pagando há quantos anos com parcelamento. Qualquer movimento que o governo faça para beneficiar uma categoria significa uma repercussão financeira incrível. Que não é que ele mexe. Ele não vai ter condições de cumprir. Ele não vai ter condições de cumprir, principalmente na categoria que representa a base do gasto com o pessoal. Então, ou tu resolve o problema da federação, ou tu rediscute definitivamente o problema do pagamento da dívida, que tu está pagando dívida do passado, se há alguns meses não se paga a dívida, em algum momento tu vai ter que retomar o pagamento dessa dívida. Nunca houve. Tem que se fazer. Ou tu resolve o problema, por exemplo, do absurdo que aconteceu com o Rio Grande do Sul, com a Lei Candir, que o governo federal se comprometeu a devolver 50% e ao longo desses anos não devolveu, e o Rio Grande do Sul, que não tem royalty, como tem Minas Gerais, royalty de minerais, como tem o Rio de Janeiro, royalty de petróleo, como tem o Espírito Santo, que é um estado que se é colocado como modelo, me deixa governar o Espírito Santo com os royalties que ganha o Espírito Santo de petróleo. Me deixa governar com os royalties. Nós não temos royalty nem de minerais, nem de... mineração é palavra desgraçada aqui no Rio Grande do Sul. Isto, doutor Eduardo... Falar em mineração aqui no Rio Grande do Sul é pecado mortal, é um absurdo, doutor Eduardo, é uma vergonha. quando se fala na questão do Rio Grande do Sul, nós temos que analisar que nós somos um estado que tínhamos o benefício de estarmos aqui na periferia, enquanto que Norte, Nordeste e Centro-Oeste não se desenvolviam. No momento que essas regiões se desenvolveram, nós que temos um Mercosul fraquíssimo, nós pagamos um preço pela nossa localização geográfica e não temos, como outros estados,
e eu cito Sergipe, eu cito Espírito Santo, eu cito São Paulo, eu cito Rio de Janeiro, eu cito Minas Gerais, eu cito Pará, que ganham absurdos com royalties, que nós não temos. Então, quando a gente faz análise do Rio Grande do Sul, a gente tem que ir um pouquinho adiante, de tentar dizer, olha, com uma varinha de condão, eu resolvo o problema de categorias que ganham muito pouco e teriam que ganhar mais, só um pouquinho. Tá? Eu acho que na discussão que está sendo proposta para a Assembleia Legislativa, tá, tem que saber o seguinte, vem cá, esse projeto não é o que deve ser aprovado. Agora, como que o governo pode beneficiar aqueles que ganham menos? Isso. Sem efeito cascata. Isto é plano de carreira. Não, e tem outra coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, há impeditivos violentíssimos que outros estados não têm. Na área ambiental nem se fala. Agora aqui é contra a mineração, é contra a exploração de todas as nossas riquezas. Aqui, de repente, se cria um IPVA do nada com aumentos exorbitantes, pagamento à vista. O pessoal vai emplacar. Ontem mesmo, se aqui o Carlos Schwartzman, o colega dele foi comprar carro e emplacou em Santa Catarina. Mas isso virou todas as perdendo as locadoras estão fazendo lá, as transportadoras carro de Belo Horizonte. Perdendo receita. Os carros de concessionários são todos de Belo Horizonte. E o tempo agora do Estado se recompor um pouco. Nunca houve, no governo Rigoto, do momento do governo federal compreender a sacanagem que aconteceu no passado, quando houve a federalização das dívidas e imaginavam que estava sanado o problema, e aí surgiu com juro e correção monetária o problema. Nunca houve ambiente e deveria haver sensibilidade de quem está hoje reclamando. Eu não estou dizendo que é justo que reclame. Sensibilidade de dar um tempo para o governo se recompor. Há tempo e vai haver possibilidade do governo federal absorver, ajudar. Quem não vê? A negociação vai acontecer. O governo federal não tem saída para abrir o desenvolvimento como um todo sem, por exemplo, parte do royalty, como já deu, da privatização, da revisão das dívidas. Claro, ele já está dando, já está abrindo. E vai abrir muito mais. Nunca houve um momento como esse. Então tem que haver um tempo. E aqui nós não somos capazes de ter paciência, nós somos apressados, tumultuamos, não fazemos, não nos unimos para a gente... Mas em outros temas, ministro, nós às vezes somos muito acomodados. Agora o governador Rigoto estava falando aqui também, o senhor também trouxe o tema da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Eu era o presidente da OAB do Rio Grande do Sul há 10 anos, 8 anos, nós ajuizamos uma ação, lembra? Nós ajuizamos uma ação para revisão da dívida do Rio Grande do Sul com a União Federal. Há poucos dias saiu a perícia da nossa ação, relatora da ação, a ministra Rosa Weber, saiu a perícia dessa ação, que está constatando aquilo que nós dizíamos na petição inicial, que a dívida, se não estava paga, grande parte da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União, e a exemplo de outros estados, está hoje já quitada. E nós estamos vilipendiando pontos fundamentais, né, de política pública básica, como saúde, como educação e como segurança, para pagar uma dívida onde a União Federal foi a agiota dos estados num determinado momento. Até hoje, demonstrado, não por mim, governador, demonstrado pela perícia nas ações. Até hoje, doutor Lamarck, até hoje, essa não é uma razão de a gente dizer, porque o Estado não está pagando a dívida. Quer dizer, alguns mas não está pagando agora por força da liminar. Mas sim, mas não... E se nós estivéssemos tendo que pagar essa dívida por força da liminar? Mas o que eu estou dizendo... O que nós tivemos de ganho foi essa liminar que nos deu agora. Sim. Se ela cair ali na frente... Vai pagar e com juro e correção. Não, o Estado quebra. Não, mas doutor Lamarck, o que eu estou dizendo, que não é a questão do não pagamento, nós não estamos pagando essa dívida. Essa dívida, eu como governador, entrei no Supremo Tribunal Federal dizendo que o indexador estava errado e que, na verdade, quando ela foi feita a federalização, o indexador estava, o IGPDI mais 7%, era correto para aquela época. Quando houve a queda da inflação e quando houve a queda da taxa Selic, o indexador teria que ter sido alterado. Como não foi alterado, os estados pagaram e o estoque da dívida foi crescendo. Claro. Então, é claro que foi tudo errado. E que eu estou dizendo o seguinte, imagina naquele período todo, antes da sua proposição, antes da proposição que nós fizemos pela OAB, e a base, o mérito é mais ou menos o mesmo, nós discutimos os indexadores e a cobrança de juro, volto a dizer, a União Federal é a agiota dos estados do Rio Grande do Sul. Não, e ainda porque ela não reconhece ainda, ela não reconhece. Isso não tem a ver com esse governo ou com aquele governo, isso vem de muito tempo. Mas se o Estado do Rio Grande do Sul tivesse tido uma ação conjunta de todos os poderes da sociedade civil, lá atrás,
bem antes disso ainda. Quanto nós teríamos economizado para o Estado? Será que o Estado estaria como ele está hoje? Seguramente não. Olha aqui, para abrandar um pouco aqui, 735 WhatsApps até agora, hein? Uma loucura isso aqui. Que audiência, o assunto despertou Paulo, de forma fantástica a atenção de todos. Paulo Sérgio, lembramos que hoje se completam 14 anos dos jogos mais atípicos da história do futebol, a Batalha dos Aflitos. Obrigado, abraço, Thiago Bardelotto, Stout, de Novo Hamburgo. A Batalha dos Aflitos, ela aconteceu de uma forma que mostra que, quando a gente falava da política, da questão da política, que as coisas podem mudar rapidamente, um erro pode determinar a alteração, a Batalha dos Aflitos mostrou que no futebol, isso também pode acontecer, o impossível pode ocorrer. Mas já está em todos os lugares. E no jogo do Flamengo com o River... 4 minutos... Então, 4 minutos o River com o título na mão, em 4 minutos perdeu, já comemorando praticamente em 4 minutos, perdeu o título de campeão. Ele vai jogar contra Jesus, Jorge Jesus, João de Deus? Não vai ganhar nunca. Mas mostra que realmente no futebol... Vale ressaltar a postura do time do River, que perdeu, não bateu, não brigou, aceitou a derrota. Que geralmente o time argentino... Mas não deu nem tempo, doutor Eduardo. Não deu tempo. Eles ficaram tão abalados. Não sei expulsou e lá e deu um pontapé. Não deu tempo. Foi lá, deu um pontapé fora do campo, foi teria uma briga generalizada. Mas ressaltar também a postura do Flamengo, que não desistiu, né? Foi fantástico. Aliás, o Flamengo merece. Hoje é o dia que está jogando o melhor futebol. Agora, doutor Eduardo, não deu tempo para eles ficarem... Mas me impressionou. Até agora... Ainda não sabe o que aconteceu. O futebol é feito de erros. Houve erros gritantes do próprio... Flamengo? Não, ali no final, o treinador errou nas substituições, botou 3 zagueiros, tirou um lateral, tá? Aí o cara levantou uma bola, aí os 2 zagueiros quase se pecham e sobra pro Gabigol. E o Gabigol deu um empurrãozinho, sim, mas faz parte do jogo. Se dá falta ali, se dá falta, ninguém é chato. Então, concorda comigo? Eles devem estar até hoje. Como é que nós vamos perder esse título em 4 minutos? Mas que bom momento pro Brasil, né? Eu acho que isso vai saltar. Vai dar empate sempre. Acho que poucas vezes eu vi a torcida, tanta gente torcendo por um time brasileiro. Mas foi a Batalha dos Aflitos. O que tinha de gente torcendo por eu vi muita gente torcendo pra representação do Flamengo pelo Brasil. Tem um companheiro nosso de bancada aqui. Torcendo contra. Que disse que a torceria fanaticamente pelo River. Não sou Flamengo, não sou Flamengo. Não sou Flamengo, mas estava torcendo o Flamengo porque ia favorecer os nossos 2 clubes. E lá estava o Peilaipe, nosso amigo, que trabalhou aqui, um gaúcho, faz um belo trabalho. Vamos agora ao nosso ponto final. Com Gimo. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Pressa de campainha é uma coisa impressionante. É um troço assim que... mas eu vou deixar para o ministro falar sobre a carne, o preço da carne. Não. Olha, o churrasco dá 30% mais caro. Salgado. Hoje é barbaridade. Vamos começar com o KCA, vamos deixar. Vou trazer um tema municipal. Devemos votar, se Deus quisesse, ainda até o final do ano, uma reformulação na eleição dos diretores de escolas, aonde o prefeito mandou, e nós concordamos, vai valorizar a família. Ou seja, os pais terão uma participação bem maior do que hoje, junto com os alunos e os professores, mas será protagonista. Eu tenho experiência na capital, eu tenho certeza que vocês têm também, de que muitas escolas onde a família, onde os pais, onde a comunidade está envolvida, ela é muito mais autêntica e automaticamente leciona melhor. Nada contra os professores, mas fazer reunião, audiência pública na Câmara, só com aqueles que nós já sabemos que são contra tudo, e achar que vão decidir, não vão. É muito importante para nós, para mim, a família participar da escola. A escola que eu conheço e que eu ajudo é aquela dos pais que estão participando. E é nesse sentido que nós queremos mais presença dos pais para colaborar com a escola. Doutor Cláudio Lamacchia, seu ponto final. Eu vou no ponto final, Paulo, retomar esse tema da revisão da dívida do Rio Grande do Sul, porque, de fato, nós, quando falamos sobre as dificuldades que o Rio Grande do Sul vive, nós acabamos secando o gelo permanentemente. E há muito tempo eu falo sobre isso, e me veio essa lembrança agora a partir da manifestação aqui do ministro Turra e do governador Rigoto, e é fato que a sociedade tem que saber exatamente o que tem hoje. Nós temos 2 ações no Supremo Tribunal Federal que discutem isso. Uma dessas ações é da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu não vi, e aqui faço uma meia-culpa minha também, mas de todos nós, eu não vi no nosso estado
em que pese diversas manifestações e movimentos que nós capitaneamos e puxamos ainda aqui no Estado pela OAB, mas nós não vimos a união de todo o Estado do Rio Grande do Sul no entorno da revisão desta dívida. E uma dívida que agora, volto a reiterar, por força de uma perícia judicial, na ação que corre no Supremo Tribunal Federal, está detectando efetivamente aquilo que nós dissemos. Muito dos recursos do Rio Grande do Sul saíram daqui, deixaram de serem capitaneados e carreados para a segurança, para a educação, para a saúde e foram para a União Federal. E nós não tivemos nunca um envolvimento do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, das entidades da sociedade civil, todas juntas, buscando efetivamente uma solução para a questão da dívida do nosso Estado. Aqui nós teríamos muitos recursos que ficariam no Rio Grande do Sul e resolveriam muitos dos problemas que nós estamos vendo hoje. Paulo Sérgio, o pessoal quer saber do Guedes por que o dólar disparou. Tem que perguntar para o STF, que criou a insegurança dos investidores, passando sinal negativo para o mundo. Vergonha desta toga e seus colegas que calam diante destes vergonhosos absurdos. O Ernie Klasman. Aqui ele está falando da questão da prisão de segunda instância, né? Pois é, e certamente é uma cobrança que a sociedade brasileira também deve fazer, Paulo e telespectadores, hoje ao Congresso Nacional, porque esse tema está sendo discutido no Congresso Nacional e ele tem que ser discutido de forma proativa. O sistema, da forma que está hoje, ele é absolutamente invencível. Hoje o Congresso Nacional tem dois grandes projetos buscando a alteração da lei, ou do Código de Processo Penal, ou da Constituição Federal, acabando com a prisão, acabando com a ideia de que a prisão em segunda instância não possa se dar. Mas a lei tem que ser alterada, e isso está no Congresso Nacional. A sociedade também tem que estar atenta sobre esse tema. E quem fez a Constituição foi o Congresso Nacional, foi uma Assembleia. Não, é lá que esse debate... Foi a Assembleia Nacional Constituinte que fez isso. Mas, Paulo, não precisamos nem de uma Assembleia Nacional Constituinte para alterar. Não se fala aqui mas essa Constituição já está no lixo, é uma Constituição de retalhos. Mas, Paulo, nesse caso especificamente, não se fala nem... Quantas emendas? Nós temos 113 emendas? Mas nesse caso específico... Quantos anos tem a nossa Constituição? Nesse caso, 30 anos. Nesse caso, quanto tem a americana? 31 anos. Nesse caso... Mais de 200, 1877. Nesse caso específico, nós temos uma alteração que pode ser feita na própria lei federal. Não precisaria nem se... Esse é o entendimento que eu tenho como advogado, na própria lei federal, no artigo 283 do Código de Processo Penal. Agora, se ficarmos com essa discussão que eu estou vendo hoje no âmbito do Congresso, aquela discussão que se faz de conta que se vai fazer alguma coisa, mas na verdade não se quer fazer... Mas é tudo por protecionismos a uns e outros. Mas o poder emana do povo, a Constituição afirma isso. O dólar, o preço da carne, que loucura. O senhor é presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Vou falar no final, porque o momento, claro, é bom. E não tem nada a ver com suínos e aves. Hoje o problema é carne, que não está comigo, carne bovina, né? Sim. Mas eu quero dizer que minha admiração ao trabalho do Cláudio... Vamos comer carne suína, então. Foi começando... Por isso que ele revelou do pedido de revisão do absurdo, e eu acho que o Rio Grande tem que continuar unido. Outra coisa também, governador Regoto, lá em Candir. Encontrei o Candir, estava aqui no Conselho em Montenegro há poucos dias, falamos. Ele fez uma lei justíssima. Ninguém compra impostos no Brasil, nunca vi. Eu vi todo mundo querendo pé, asa, garra de galinha e tudo, mas nunca alguém dizendo eu quero comprar imposto. Então o Candir fez bem, mas o que nós fomos silentes e calamos foi de não cobrar o ressarcimento, do fundo de ressarcimento. Acho que hoje nós temos que ir para cima dessa reforma que vai ter. E quanto à carne, fiquem tranquilos. Olha, 70% da carne de aves produzida no Brasil, que é o segundo maior produtor do mundo, é para o mercado interno. Qual é o primeiro? Primeiro, Estados Unidos. Longe. Em tudo, né? Um país longe. E nós somos os maiores exportadores, exportamos 30. Suínos, 80 para o mercado interno, 20 para o mercado externo. Claro que isso vai haver agora uma reversão, uma desgraça em 22 países do mundo, mas bom até com uma oportunidade de a gente mexer com o agro, aproveitar. Isso é uma cadeia infinita. Nós temos 100 mil empregos. Nós vamos portar cachorros agora? Hein? Vamos portar cachorro? Não, longe. Apenas para... Sim, mas explique aí. Deleite da família. Quanto custa cada cachorro? Ah, sim. Não, aí é o seguinte. Nós hoje estamos ameaçados da peste suína africana. Faltam cães nos aeroportos para farejar. Temos 2 no Brasil.
Estados Unidos, 2 cada aeroporto. Então a iniciativa privada vai doar cães treinados na Inglaterra, $10 mil cada um. A iniciativa privada vai doar por estado. Rio Grande do Sul, porto, aeroporto, para deixar efetivamente um controle muito maior. Porque eles estão, esses dois, encontrando 100 quilos de produtos cárneos por semana, produto que efetivamente é perigoso, contagiando, quem sabe, todo um trabalho de genética feito há anos, né? Então tá aí. 10 mil cada cachorro, hein? Que loucura. $10 mil. $10 mil? Pelo amor de Deus. Eduardo Fernandes. Bom, Paulo, eu quero falar que agora no dia 28 de novembro nós estaremos finalizando o nosso calendário de atividades do LIDE 2019, que nós tivemos o prazer de receber uma série de autoridades, lideranças empresariais, políticas, fazendo um fórum do desenvolvimento. O fórum do desenvolvimento, o intuito é mostrar o Rio Grande que dá certo, porque a gente olha muito, o estado está quebrado, o estado está ruim, as coisas estão difíceis, mas isso me passa muito pela questão da administração pública, do setor público. Existem vários grandes casos de empresas, e aí, olhando os teus anunciantes, Unimed Porto Alegre, presidente Flávio Vieira, setor de segurança, setor de varejo, vários vão estar lá expondo o que fizeram de importante nesse ano de 2019, que foi um ano difícil, e o que estão esperando para os próximos anos para que o Estado volte a crescer, volte a ser protagonista no cenário nacional, que as coisas não estão só ruins. Eu acho que, infelizmente, e eu não digo a imprensa de um modo geral, mas contribui muito, a imprensa pauta muito a pauta negativa. E culpa da imprensa, sempre da imprensa. Eu acho que não, alguns setores sim. Acho que alguns setores colocam a imprensa inventa. Mas eu acho que, Paulo Sérgio, isso não é um negócio que ela não inventa. Isso acaba sendo a audiência, e aí a cultura da sociedade eu gosto mais da pauta negativa do que da pauta positiva. Já ouvi isso. Então, a notícia ruim, ela vende mais do que a notícia boa. Mas nós precisamos mudar isso. Por exemplo, o dólar é invenção da imprensa. Não, isso é uma verdade, mas se colocar ali se colocar que as empresas vão se beneficiar de exportação, de coisa, se botar o outro lado, não, isso não vai passar, porque o que vale o dólar tá ruim, agora eu não posso viajar mais para os Estados Unidos. Então, o que a gente quer contribuir é mostrar que existem coisas de sucesso, coisas boas, o Rio Grande tá certo, bem mais o Rio Grande do Sul tem coisas boas, e o Rio Grande do Sul... Cuba só tem charuto para comprar. E assim, é barato, essas 12 empresas que vão estar lá, e já conversando aqui com o governador, nós temos uma série de outros exemplos que não vão estar e poderiam estar também. Então, sei que todos aqui da bancada vão estar lá conosco, né, nesse dia 28, e quero convidar quem quiser participar, pode mandar um e-mail para lidrs@lidrs.com.br. A gente ainda tem algumas poucas vagas, mas eu acho que esse é o espírito. Mudar o dia, a imagem, a hora e o local. Dia 28 de novembro, a partir das 8 horas, no Sheraton, Porto Alegre. A abertura vai ser do governador Eduardo Leite. Então, mostrar esse Rio Grande que dá certo através aí nós temos que mostrar como é que se investimentos do exterior, da livre iniciativa. Não traz os recursos para cá e se perde os que aqui estão. Podemos questionar. São questionamentos. Mas pode ser invenção da imprensa também. Não estão perdendo nenhuma empresa aqui no Rio Grande do Sul. Não estão perdendo nada. Falta de competitividade. Mas as empresas continuam investindo. Eu acho que sim. Sim, então tá. Boa, bom tema. Governador Germano Rigoto. Bom, o ponto final, depois de tudo que foi dito, teria muitas coisas a serem colocadas. Sim. Primeiro, quantas vezes eu disse aqui, o Supremo Tribunal Federal errou na questão da segunda instância. Mas quantas vezes eu disse aqui que a pressão que tinha que ser feita agora, e que eu não vejo a pressão sendo feita, é sobre o Congresso Nacional para definitivamente garantir a prisão em segunda instância. Não repetir aqui, Paulo, quantas vezes isso. Sim, Segundo, Lei Candir e dívida com a União. Eu fui o único governador do Brasil que entrei no Supremo Tribunal Federal e, segundo, que denunciei aqui no Rio Grande do Sul, quando eu falava que o Estado estava perdendo recursos e era um dos estados mais prejudicados com a Lei Candir, e, na verdade, eu falava da dívida,
simplesmente eu estava chorando. Era choro, que eu tinha que me preocupar com outras coisas e não com isso. E não vi apoio de lado nenhum com relação a isso. Eu estou falando de 2003... Não, a imprensa não apoiou porque seria choradeira também. Era choradeira. É 2003... Eu ouvi isso também. A 2006. Uma pena que eu não tive a felicidade a 2003, naquele momento que eu fui presidente da ordem, só ser governador. A 2003, doutor... 2003, 2006. Era choro. Era choro. Não era verdadeiro aquilo que eu estava dizendo. Chororô. Pois bem. Então, não acreditava. Então, essa questão da Lei Candir, é bom também que se diga, tanto Lei Candir como a dívida com a União, não é uma questão do Rio Grande do Sul. Não. É uma questão da federação. Tá? Quer dizer, tu tem que rediscutir não para o Rio Grande do Sul, tu tem que discutir para todos os estados da União. Os estados exportadores. Não, a Lei Candir exportadores. A dívida praticamente pega praticamente todos os estados. Temos três ou quatro estados que têm uma dificuldade maior, né? Eu diria que Minas Gerais, por exemplo, tem uma situação pior que o Rio Grande do Sul hoje, fiscal. Minas, São Paulo. E tem uma dívida muito maior que a do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. Agora, o que eu gostaria também de dizer é que nós temos hoje essa questão do dólar, que a gente passou ao largo aqui, 4,27, fechou em 4,24. É um indicador péssimo. Péssimo para tudo. Tá? E eu diria o seguinte, sim, o meu ministro Paulo Guedes, que a gente sabe que é um homem competente, que formou uma grande equipe, não pode dizer bobagem. Tá? E o Paulo Guedes disse bobagem. Primeiro foi dizer que pode a população querer o AI-5. Quer dizer, isso é uma coisa louca, absurda de um ministro que, no primeiro lugar, não tem nada que ver com a área dele e, em segundo lugar, está pregando algo que não tem aceitação nenhuma, pode ter aceitação numa pequena minoria e tem a rejeição de todos os formadores de opinião, de todas as entidades da sociedade civil, que não tem espaço para o mais 5. Mas pior, ele diz o seguinte, que nós temos que acostumar com um dólar alto. E aí o dólar cresceu e cresceu. Então, o Paulo Mas qualquer Guedes, mínimo investidor especulativo, depois que o ministro fala isso, já vai para o dólar. O Paulo Guedes foi, sim, muito responsável por isso. A sua continência para quem? Olha, a minha continência vai para esta realidade que nós estamos vivendo de necessidade de mudar tanto a questão do Pacto Federativo como a questão da Lei Candir. Tua continência. Minha continência vai para Otávio Gadré e Alexandre Gadré, que ontem foram homenageados. Já receberam ontem as continências aqui. Então eu estou aqui colocando não, mas minhas... pode dar, tu não estavas aqui pessoalmente para eles ontem, falei que representam tão bem os veículos de comunicação, a sucessão, e ao Longo um belo também prêmio. Criou Presidente Longo, que vai ser um dos palestrantes também conosco do Fórum de Desenvolvimento, que criou esse prêmio. Então, muito bem colocado. Então, a minha continência vai para Otávio e Alexandre Gadré, muito bem colocado. Com a nossa concordância. Paulo Sérgio, quero fazer uma homenagem em memória dessa moça, dessa brigadiana, Marciele Alves, que defendendo o cidadão gaúcho numa corporação que nós conhecemos aqui, que é uma das maiores credibilidades junto com a educação do nosso estado, perdeu a vida defendendo o cidadão. Então, vai para ela. Perfeito. Cláudio. Paulo Sérgio, eu vou me somar as duas continências aqui, se é que é possível. Então, ficou uma tripla continência, porque muito bem colocado pelo Cassiá e pelo Eduardo, e queria uma continência também minha, especial, ao nosso querido sempre governador Jair Soares, pelo aniversário dele. Olha, muitas razões, mas a Agas merece pela escolha do Gadré e de outros. Minha continência é isso. E também um abraço ao meu governador Jair Soares pela vitalidade que ele esbanja. Pois é, de aniversário hoje o ministro Geraldog Nicéias Marques, a juíza Célis Batista da Rosa, Flora Júlia Manjabosco, Jair de Oliveira Soares. Está lá na árvore genealógica do Figueiredo. A Luísio Panhocelli de Souza, a Daniela Afonso, Pedro Alberto Conrad, quem mais? A Débora Seco também, sua amiga, Débora Seco, ex-esposa do Roger, né? Roger Flores. Adriano Miolo, um abração, Adriano Miolo, de aniversário. A Márcia Zamboni, Thomas Dunenkamp e o Rogério Simonetti Marinho, são os aniversariantes de hoje. E a minha continência, que eu já fiz ontem para o Alexandre e para o Otávio, para o
para a Agas hoje, também vai para a nossa brigadiana, minha conterrânea de Cachoeira do Sul, a Marciele. Cachoeira. De Cachoeira? Cachoeira do Sul. Eu falei o quê? Caxias. 28 É que o senhor me perturba do meu lado. Cachoeira do Sul. 28 anos, que coisa, que coisa absurda. Tristeza. Que coisa absurda. Muito obrigado, ministro Francisturra, obrigado, presidente Cláudio Lamáquia, Cássia Carpes. Um abraço a todos. Eu olho para o time e lembro do time do Santos. Mas eu lembro do time do Santos de Gilmar, Lima, Mauro, Calvete e Dalmo. Zito e Mengalvo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Obrigado, governador Germano Rigoto. Obrigado, Eduardo Fernandes. Venham aí as principais notícias da sua região com o nosso Jornal da Pampa. Até amanhã, o Dia das Mulheres aqui no Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.